Nós hoje vamos pegar. Oi, Tereza. Oi, Alberto. Oi, Vani. Boa Boa noite. noite. Né? Nós estamos recebendo Oi, explicações. Rosângela. Oi, querido. Tudo bom? Recebendo explicações, que é o texto, né? O texto é o item a ser estudado hoje. E tenho a impressão que a gente vai ficar nele mesmo, porque eu encontrei algumas coisas aqui muito interessantes, algumas coisas interessantes para compartilhar com vocês, tá? A última vez nós falamos, né, foi mais da questão sobre a lucidez, né, dos espíritos nas esferas além túmulo, daquelas mentes como diz aqui, enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo do abismo, né, que foi aquela questão quando passa por cima do abismo e o irmão Jacó faz uma série de questionamentos ao irmão Andrade. Hoje ele vai receber algumas explicações. E começa assim: quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbada que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária. E a gente vê muito isso, essas descrições, em várias obras, principalmente André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos, né, que falam muito dessa mentalidade, desses reflexos da mentalidade humana. Aí eu trouxe aqui só um pedacinho para começar, para ler, o que Leon Denis fala sobre o pensamento, porque esses reflexos, né, da mentalidade são o quê? São os pensamentos dos encarnados, né, e muitas vezes os pensamentos dos desencarnados também. E Leon Denis ele diz assim: o pensamento é criador. Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o dos. Sim. Oi. Não, eu estou lendo aqui Não, não, eu compartilhando. estou com o som aberto, acabei falando aqui. Ah, tá bom. Tudo bem, então. Aí ele diz assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Então, isso é o que Leon Denis traz para nós, que o pensamento ele tanto pode influenciar para o bem como para o mal. E é essa pergunta que o irmão Jacó faz e que o irmão Andrade responde a ele, quando fala os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não, não fornecia razões de alarmes, de vez que se o homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, a casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. Se nós, encarnados, respiramos, né, toda essa energia à nossa volta, esses vários pensamentos que estão aqui, e de vez em quando a gente vai e captura um. Às vezes que não tem nada a ver com a gente, mas no nosso pensamento está o tempo todo em ação, né? E aí eu fui buscar Ô, no livro. Ângela, Oi, fala. no caso, a gente tem o entendimento que quando a gente encarna, a gente passa a viver na parte espiritual aquilo que nós somos, né? Uhum. E aí, no caso, eu acho que a estrutura de pensamento que a gente também leva para o outro lado. Leva também, Talvez claro. lá, talvez lá tenha até aspectos, em Ah, alguns Regina, a detalhes, esposa dele. Ah, passou rápido. Ah, aí, tá vendo? que ela está trabalhando aqui do lado. De Poxa.
creio no caso, é isso. Oi, pronto, fala agora. Então, aí eu acho que também tem isso, né? Porque a gente, quando desencarna, a gente leva conosco as nossas impressões, os nossos entendimentos. A gente, como espírito, leva o que nós temos em si, de pensamento, de sentimento. Então, lá também, creio que vamos manter a nossa estrutura de pensamento, as nossas crenças, o que a gente tem de entendimento, né? Uhum. Passa por aí. Passa por aí também, né? É como ele está falando aqui, é porque ele ficou admirado, né? Que quando eles passam e vê aquela coisa muito densa, e é dito a ele que são os pensamentos dos terrestres, né? E aí o irmão Andrade está explicando a ele porque ele não precisava ficar alarmado, porque a gente vive nesse clima mesmo em torno de nós, esses vários tipos de pensamentos. E aí eu fui agora no livro Nas Trilhas de André Luiz, tá? Almas que Vagam na Terra. Aí eu vou fazer a leitura de alguns exemplos desse tipo de pensamentos, né? E que é muito interessante. E aqui o autor ele diz assim: consultando o livro Libertação, encontramos a passagem que André Luiz e Eloy, sob a orientação do instrutor Gúbio, foram participar de uma importante palestra que versava sobre colônias purgatoriais e os espíritos que lá viviam, tendo como orador o ministro Flacos. Após a memorável palestra, o instrutor Gúbio passou a comentar certos pontos interessantes tratados nelas com seus pupilos. Entre um questionamento e outro, sempre versando sobre a maldade que ainda domina o homem, tanto encarnado como desencarnado, o instrutor Gúbio informou que há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Só que eu estou lendo o que está incorreto, não é esse o trecho, é o anterior. Mas aí é bom que aí a gente já sabe, né? Então, nessas almas que vagam na Terra, né? Em torno da Terra há milhões de almas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Mas o que eu quero falar é das criações mentais, tá? Não sei por que caiu nesse daqui, né? Diz assim: se a maioria dos homens conhecesse o poder do pensamento, o mundo já estaria transformado. Todos sabem que Deus cria tudo por intermédio do pensamento. Por isso que eu li o que Leon Denis fala que o pensamento cria. Portanto, se nós somos sua imagem e semelhança, podemos criar também. Contudo, devemos levar em conta a nossa capacidade, que ainda está muito longe da perfeição, e produzindo pensamentos que vacilam entre o bem e o mal. Aí ele continua falando aqui, ele diz: a terceira revelação, que surgiu com o advento da doutrina espírita, tem como principal objetivo a transformação moral dos homens. Entretanto, isto só irá se concretizar quando ele aprender a equilibrar os seus sentimentos, que são responsáveis pela exteriorização dos pensamentos. Enquanto isso não se concretiza, continuamos a conviver com o bem e o mal, que, sem dúvida, são construídos a partir dos nossos pensamentos. E aí ele vai citar aqui um exemplo que está no. É, eu tenho dois. Vou citar o que está nos domínios da mediunidade. André Luiz e Hilário acompanham Aulus até a residência de Anésia, devotada companheira que atuava na instituição terrena em que eles faziam os estudos sobre mediunidade. O fato é que ela enfrentava uma prova muito difícil, pois Jovino, seu esposo,
estava fascinado por outra mulher. Ao chegarem à residência, puderam conhecer um pouco mais a família que estava a conversar durante o jantar. Entretanto, após a refeição, Jovino, alegando compromissos inadiáveis, avisou que iria se ausentar e não tinha hora para a volta. Isto deixou a esposa muito desgostosa. Naquele instante, surpreendente imagem de mulher surgiu à frente dos olhos de Anésia, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Para ver como a questão do pensamento ele é tão forte que, no caso da Anésia, ela consegue, o pensamento dela, que ela sabia, e o pensamento dele, que com certeza ele estava pensando na mulher, ela viu a mulher, né? Aí diz assim, Anésia ainda discutiu com Jovino, mas este não lhe deu ouvidos e saiu de casa, deixando a companheira humilhada e pensativa. André Luiz relata que, enquanto as reflexões de Anésia se faziam audíveis para eles, irradiou-se na sala estreita a mesma figura de mulher que surgia à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como a fustigar-lhe o coração com insensíveis estiletes de angústia, porque Anésia acusava naquele momento indefinível mal-estar. Os pensamentos de Anésia eram de raiva e desejo de destruir a rival. Contudo, devido à sua fé religiosa, refletiu que a violência não devia povoar seu coração. O impressionante é que cada vez que Anésia pensava em Revide, a imagem da mulher tornava-se mais forte, a ponto de se materializar, causando-lhe mais amplo mal-estar, ou seja, a contenda mental entre ambas era visível. É mais ou menos isso que o irmão Andrade está querendo dizer para o irmão Jacó. Os pensamentos nossos, a gente acaba construindo mentalmente toda aquela penumbra, toda aquela sombra que ele visualizou. E é o que ele diz para ele assim: olha, não fica assim, porque vocês no dia a dia lá constroem essas sombras em torno, né? E no Obreiros de Vida Eterna é o assistente Jerônimo, André Luiz, o padre Hipólito e Luciana. Eles partem para a crosta a fim de receberem palavras de mentores iluminados tal. E lá foram recebidos. Esse aqui é muito interessante. Espera aí que a minha cachorra não evangelizada começou. E é muito interessante esse caso aqui, porque eles são levados para um lugar aonde André Luiz e outros, né, eles teriam que, através do pensamento, das forças mentais, criar um ambiente. Ele diz assim: ali um instrutor pediu que todos se preparassem mentalmente. Em seguida, solicitou a um grupo de servidores que projetassem forças mentais sobre a tela cristalina para formar uma paisagem simbólica, constituída por águas mansas, personificando a paz e que pudesse alimentar vigorosa árvore, representando a vida, cujo tronco ele, no caso, o escritor Cornélio, o tronco da árvore, ele que ia mentalizar. Olha só que coisa fenomenal isso aqui, né? Aí ele continua aqui. Para o outro grupo, que estava André Luiz, pediu para que formassem a veste da árvore e a vegetação em volta das águas, assim como o firmamento que deveria cobrir a pintura mental. Todos se puseram a executar a tarefa, que teve como resultado maravilhosa paisagem, que transformou a câmara cristalina e que parecia um quadro digno de primoroso artista da terra. Em seguida, o instrutor Cornélio empreendeu primorosa oração. Passado poucos minutos, apareceu na câmara, entre a vegetação e o céu,
um homem trajando túnica lirial. Tratava-se de Asclépios. Aí para você, sério o nome, Asclépios, né? Asclépios, um abnegado mentor da humanidade. Esta passagem nos ensina o quanto é importante prepararmos o ambiente das casas espíritas e mesmo os nossos lares para o culto do Evangelho, pois são nestas preparações que criamos o ambiente adequado para recebermos a visita de entidades de luz. Quer dizer, se nós temos essa capacidade, como ele coloca aqui, tanto para o bem quanto para o mal, né? Conforme ele está dizendo aqui para o nosso irmão, quer dizer, que ele não ficasse surpreso com isso, porque isso era comum, né? E aquele tipo de energia que ele viu, né, sobre o abismo, tudo enegrecido, seria o quê? A reunião de vários espíritos com pensamentos, os piores pensamentos, e que vão criar esse ambiente, essa psicosfera. Lembram que tem um livro, Nas Fronteiras da Loucura, né, em que eles vão no lugar que seria o tal do presídio Frei Caneca, né? Ele não fala isso, mas eu não lembro se fala isso, não. Frei Caneca não, mas ou sugere alguma coisa assim. Ali escorria como se fosse lama, né? Algo assim viscoso, né? Muito pesado. O que era? Pensamentos, né? Até eu vi aqui no livro Trabalho Mediúnico, que tem, interessante, onde breve visão do plano espiritual e as regiões de sofrimento. É um diálogo que tem aqui também, né? Que André Luiz descreve, em síntese admirável, o princípio da cocriação pelo qual o espírito transforma o fluido cósmico para criar. Quer dizer, então, muitas vezes, quando a gente lê essas criações, né, esses animais grandes, imensos, aquela coisa toda, tudo criação mental. É como a gente, para nós mesmos, né? Eu achei até muito interessante ontem no estudo em que uma companheira ela falou sobre um trabalho que tem, eu até vou ler sobre isso, Ho'oponopono. Alguém já ouviu falar sobre Ho'oponopono? É muito bacana. Vamos dizer assim, que não é religião, não é filosofia, algo assim, havaiano, né? Como se fosse uma cultura ou alguma coisa muito antiga havaiana, né? O Ho Oponopono, e ele começa, e ele tem um mantra, né? E segundo a amiga estava colocando, foi muito bacana ela colocando sobre isso. E hoje eu estava ouvindo uma música, eu até coloquei, acho que eu coloquei no grupo, não sei se eu botei, não voltei, do Maurício Duboc, que ele canta esse mantra do Ho Oponopono. É, como é que ele começa? Me perdoe, não. Eu sinto, me perdoe, eu te amo, sou grata. Acho que eu não. Fala aí, Alberto. Sinto muito, Sinto muito, sinto muito, me me perdoe. Eu te perdoe, amo, me perdoe, te sou grata. É isso amo mesmo. e Isso, sou grato. E tem isso. alguns que dizem que para falar sou grato 3 vezes. É É isso um aí. mantra, É né? um mantra, né? E esse Ho Oponopono, porque eu não estou conseguindo lembrar a palavra, o que é uma cultura, e é muito antiga a havaiana, ela é muito, muito, muito antiga mesmo, né? Os havaianos usavam muito isso, e muita gente usa isso para cura. E, se eu não me engano, uma artista que representava, falava muito sobre isso, acho que era Shirley MacLaine, se eu não me engano, né? Eu me lembro alguma coisa que a Shirley MacLaine, ela era como se aquilo fizesse parte da vida dela, né? Uma coisa assim, tá?
Então, é o que ele está dizendo. Essa questão do pensamento, né? O que ele viu ali, aquela negritude, e até nós também, quantos de nós, às vezes, a gente vai em certos lugares e se sente mal, né? Parece que a psicosfera está pesada, né? Alguns sentem assim, dor de cabeça, né? Quando você está muito... Zé, Fala, Vera. tá me escutando? Porque eu estou com o fone de ouvido. Estou te escutando. Tudo é questão do que a gente fala, a gente pensa e fala. Por isso que é bom a gente falar uma coisa positiva, tirar essa... Porque às vezes a gente reclama, repete coisas desagradáveis, né? Aí, em volta de nós, a situação continua a mesma. Com certeza. Então, esse Ho'oponopono aí é exatamente isso. É repetir coisas boas, né? Conseguiu encontrar, Tereza? Sobre o Ho'oponopono? Ela está virando... O que ela está procurando? Espero que ela esteja procurando sobre o Ho'oponopono. No caso, o pensamento positivo ele tem um efeito muito grande, né, no nosso psique, né? É isso aí. Porque você tem um pensamento negativo, aquela negatividade tem energia, ela tem poder. Então, você tem sempre que reforçar o pensamento positivo. Eu realizo, eu quero, eu posso. Isso tem um poder. O positivo também tem poder, né? Também tem poder, os dois lados. A mesma energia que a gente usa para o negativo, a gente usa para o positivo. É só mudar. Você vê, eu conheci uma senhora que ela começava, a gente perguntar como é que você está e tal. Ela tinha um problema sério nos joelhos, ela já tinha 80 anos. Aí ela falava assim, tô com uma dorzinha aqui. Aí ela parava e falava, mas também tá bom, também tá bom. Sabe, ela cortava aquilo que ela ia começar a reclamar. Então, é esse hábito que a gente precisa adquirir, né? Vem o pensamento, vem a lamentação, às vezes você encontra com um companheiro, aí pergunta, como é que você tá? Tô levando, não sei o que lá, né? Tem pessoas que falam, tá tudo ótimo. Mas não está ótimo, a gente sabe que não está. Mas aquela força positiva já melhora um pouco o ser, né? É interessante isso. É verdade, né? Eu não me lembro se eu teria que confirmar, ou se eu ouvi isso, ou se eu ouvi mal. Diz que o cérebro não reconhece a palavra não. Né? É isso, né, Célia? Então tá. Eu vi que ele não reconhece a palavra não. Né? Rosângela, fala, Ana. Média, ele diz que ainda falou Ho'oponopono é uma prática havaiana antiga, com vista à reconciliação e ao perdão. Práticas semelhantes de perdão eram feitas em diversas ilhas do sul do Pacífico, incluindo Samoa, Tahiti e Nova Zelândia. Olha só. Quer dizer, isso foi a Wikipédia atrás, né? Aí aqui também... central. Aqui também ele explica por que cada palavra dessa. Sinto muito. Reconheça e assuma a responsabilidade sobre determinada questão. Me perdoe. Peça perdão a si mesmo e ore para Deus que te ajude a se perdoar e a perdoar os outros. Agora, eu te amo. Reconecte com a fonte de tudo que é amor. Permita que esse sentimento volte a fluir. Sou grato. Agradeça a oportunidade de melhorar e demonstre confiança de que a questão será resolvida. Então, cada uma dessas expressões tem esse significado. Por que você fala sinto muito? Por que me perdoe? Porque eu te amo e porque sou grato. Nossa, muito interessante isso. As explicações. Né? Você sabe que... Também eu fui na pesquisa. Tereza, deixa eu marcar aí que eu também fui na pesquisa. Aí, na minha pesquisa aqui, o objetivo do Ho'oponopono é essa técnica de ajudar você a perceber a dificuldade que você possui. Não tem nada, não tem a ver com uma situação, lugar ou pessoa. E sim a perceber que os seus problemas são memórias que são repetidas no subconsciente.
e que tudo que te incomoda só depende de você querer mudar para poder viver melhor e de forma mais leve. Ó, que bom, hein? E essa minha amiga ainda falou assim, olha, durante o dia sempre fala isso, né? Quando você começa a pensar um monte de coisinha, de abobrinha, né? O Haroldo fala, quando os macaquinhos começam a pular dentro da sua cabeça, fala isso, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, né? E os macaquinhos o significado dessa palavra desse tamanho Tereza, é reparar ou corrigir um erro. Pronto. Fala, não entendi. Já falei. Fala. Eu Só um pouquinho, Rosilda. O que, Tereza? Oponopono, o quê? É que o significado da palavra oponopono, o negócio é grande pra caramba. É oponopono. Significa reparar ou corrigir um erro. Uhum. Essa palavra toda significa reparar, corrigir um erro. Certo. Pronto. Porque, Rosângela, peraí, Rosilda, só um minutinho. Deixa a Rosilda falar aqui que ela está querendo falar. Fala, Rosilda. Diante de duas pesquisas tão brilhantes, nós gostaríamos que fosse colocado no grupo. Só isso, é um pedido. Ah, tá. Não, pode deixar. A gente bota assim, que é interessante. Eu vou botar até no grupo do Educação dos Sentimentos. Tá? Isso. Muito legal. Eu acho bom, acho bacana. Isso tudo é ligado à questão de que, veja só, do pensamento, gente. Né? Alberto, conclui. Não, é que essas palavras ela tem que ser repetida numa sequência muito grande. Você de manhã, de tarde, de noite, no máximo possível de vezes no dia, você faz essa sequência, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sou grato, sou grato. Aí você repete. Uhum. Isso vai entrar no teu inconsciente e vai fazer uma limpeza e uma pacificação no teu mais profundo, do que tem de mais profundo em você, entendeu? Mas não é só uma vez, é várias vezes que você tem que repetir para ter esse processo. Eu acho que até fica meio automático, né? Não é, Alberto? Até aquilo automatizar mesmo, né? Quer dizer, uma psicóloga... aí seus pensamentos, vamos dizer, daquela coisa de tristeza, de desespero, de não sei o quê, é como se você vai fazendo essa limpeza mesmo, né? Isso. Uma psicóloga sugeriu você pegar o terço, que tem 108 contas, porque ali você vai marcando e consegue não se perder na... Aí você começa a fazer... Eu sinto muito, tal, eu sinto muito, bababá, eu sinto muito. E tu vai, isso aí... Em 6 minutos você faz, entendeu? Então não vai ocupar muito tempo do teu dia, é rápido. E tem um resultado, porque nas contas todinha, que não é para se voltar nada para o religioso, mas sim com montagem, para você não se perder na contagem. E aí, o total de pecinhas no texto são 108. Aí você vai fazer 108 vezes esse trabalho com o teu inconsciente, e aí você vai realizando a limpeza, entendeu? É interessante, né? É para trabalhar o pensamento mesmo, né? Então, quem falou? Já está andando aí nas casas que vendem assim plantas? Eu acho que é a variante do Ho Oponopono, que diz assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu comprei uma plaquinha com esses 3. Eu quero, eu posso, eu consigo. Deve ser uma variante, né? É que nem tem, acho que no budismo, né? Eu confio, eu aceito. Vera, Isaura, vê se você lembra. Confio, aceito. Tem agradeço também. E agradeço. Acho que é confio, aceito, agradeço. Mas são 4. São 4 coisas, né? Agora eu esqueci. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, ele falou para ele que o homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos. Rosângela, Oi. Eu lembrei Vera. que a minha filha Juliana, na escola onde estudava, a escola São José, era uma escola religiosa. Os alunos
entrada, eles repetiam uma oração que era isso. Sou forte, inteligente, era toda nesse sentido positivo. Todo dia, na entrada, tinha aquela oração. Era um Ho Oponopono. Agora, com esse estudo, eu fui lá, me reportei lá, falei, gente, entendeu? Elas utilizavam essa ação, era muito importante, porque a criança se fortalecia o pensamento já ali. Eu sou forte, inteligente, era uma oração. E pode... Bacana, né? Interessante muito mesmo. Bacana. E responde até, né? A gente pode até falar, mas por que? Mas vem responder o que ele coloca aqui no mundo, né? Perdão, o que ele coloca aqui no livro, né? Que nós somos cercados dessas irradiações, né? Dos próprios pensamentos. Quer dizer, se eu começo no nosso entorno, trazer pensamentos bons, afirmativas boas, né? A gente transforma a psicosfera. O que acontece é que muitas vezes, né, no caso do irmão Jacó, ele ficou um pouco assim, como que estarrecido de ver aquela negritude toda que são, e a gente sabe, né, que é o clima que em torno da psicosfera do planeta Terra, né? E ele continua. Daí a gente falar do céu e inferno. Porque o inferno é isso. Para aqueles espíritos que ali estão vivenciando essa atmosfera que eles criaram, de dor, de sofrimento, negativa e tudo mais, é o inferno. E para aqueles espíritos que estão vivendo um pensamento positivo de que tudo vai dar certo, que está melhorando, que eles vão melhorar, eles estão no céu. Né? E também, Vera, nem é necessário só estar desencarnado, né? Você pode até, como encarnado, ou estar no céu, ou estar no céu, entre aspas, ou estar no inferno. Vai depender do quê? Sempre do pensamento. Né? Eu lembro muito da Vânia, a Vânia Flintz, que ela sempre fala, quando ela fala do pensamento. Tudo é pensamento. É o que Leon Denis colocou aqui. O pensamento cria. Não, o pensamento é criador, né? Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também do escritor, do orador, do poeta, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a natureza. Segundo sua natureza, a multidão humana. Pensamento. Né? E às vezes a gente acha assim, eu só pensei em uma besteirinha. Nossa, quando a gente pensa uma besteirinha, a gente pode estar trazendo para a gente um problema muito sério. Muito sério. Eu só pensei, eu não queria desejar mal a ninguém, não, só pensei. É o suficiente. Não precisa. Pensou, aquela coisa, pensou, atraiu. Né? Da onde que surge, né, o medo? O medo surge realmente do nosso pensamento. Do nosso pensamento. Começa com uma insegurança de alguma situação, e se você ficar mentalizando aquilo de que vai acontecer, meu Deus do céu, você vai fazendo que vire forma e você absorve isso, e é onde que dá essas doenças, né, que conhecemos na atualidade. Você vê o seu próprio pensamento. Isso mesmo. Você vê quando a pessoa está apaixonada, né? Quando a pessoa está apaixonada. Nós todos já tivemos uma paixão. Estamos precisando nos apaixonar outra vez. Mas isso faz com que a gente fique desligada de qualquer coisa desagradável, né? Porque a gente pensa no ser amado, aí a gente se deixa levar, o nosso pensamento vai... E às vezes pega, não está nem vendo o que é, mas assim. É verdade. Porque o pensamento é que faz a gente entristecer, a gente ter medo. E, além de tudo, ainda tem a espiritualidade inferior que fica próxima e potencializa, junta os dois, começa, é isso mesmo.
Você está infeliz, eu também. E aquilo vai crescendo. Eu até vou Por isso que ele é criador. Eu vou até tirar uns minutinhos finais, que eu vou fazer um trabalho, né, que eu fiz com um grupo de educação dos sentimentos. Eu vou fazer com um grupo hoje, só para vocês verem. Mas vamos lá. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça no abandono ou no lixo com que se caracteriza. Ele está dando continuidade ao pensamento dele, o irmão Andrade, o que ele está passando para o irmão Jacó. Tá? Vivendo encarnados no planeta quase... Aí aqui ele vai falar 2 bilhões, e hoje a gente sabe que não são mais 2 bilhões, são quase 7 bilhões, né, de individualidades humanas. Tá? Então, aqui a gente vai corrigir, porque realmente não tem como. Hoje são 7 bilhões de individualidades humanas. E segundo, não me lembro quem falou sobre isso, que a população de desencarnados geralmente é o dobro ou o triplo. O triplo. É o triplo. É o triplo, acho que foi o André Luiz. André Luiz falou. É o triplo. Então, são 21 bilhões de desencarnados. Então, a fila é grande. Vamos aproveitar aqui, agora, melhorar o pensamento, fazer o Ho'oponopono, fazer tudo, a prece, o que for, trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso pensamento, né? E estamos tendo essa oportunidade através do que o irmão Jacó até está trazendo para a gente, né? Do quanto alguns espíritos sofrem exatamente em relação ao pensamento, de não ter esse pensamento mais assim, mais tranquilo, mais sereno, né? E como o Leon Denis colocou, e reforço novamente, o pensamento é criador. Né? E tomar muito cuidado com a palavra que nós utilizamos com o outro. Isso, com certeza. O pensamento que nós levamos, o outro criar. Pois o outro, entendeu? É verdade, isso mesmo, Vera. Né? E ele continua aqui: vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, dividida pelas várias famílias continentais. Eu não quis nem fazer a conta, que eu ia me perder mesmo, que matemática eu nunca fui boa, né? Então, vocês imaginem na cabecinha de vocês aí, né, como é que é essa coisa esses 600, esses espíritos semicivilizados ou bárbaros, o quanto aumentaram, né? Muito. Por isso que a gente vê ainda hoje tantas coisas que chocam, como aquela história que eu contei para vocês da semana passada, que o Haroldo foi inquirir o assaltante, e que ele disse que o prazer dele era matar. Ele matou a mulher, deu um tiro na cabeça da mulher, um tiro na cabeça da criança. Ponto. E, quer dizer, então, semicivilizados e bárbaros, que ainda estão aqui entre nós. E agora está sendo essa separação do joio e do trigo. A gente vai vendo assim... Fala, Alberto. 20% voltado à espiritualidade, 20% dos encarnados. O resto está na condição que você está citando. Semicivilizados e bárbaros. Nossa, mãe do céu. Olha, e aí ele diz aqui, de vida... Tá. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. E aí a gente para, e eu vou falar principalmente, né, nós que frequentamos o CEOI, né, nós somos da época de Alarico. Ou alguém tem dúvida? E eu sempre falo o seguinte: não vamos falar, não, mas eu era o soldado, ele mandava nada. Um bando de general
que ele tinha muito general mesmo, né? Um bando de general que está aqui para tentar resolver a situação, né? E como falam, não é à toa que muitos de nós fomos parar na casa de Jesus, e mesmo eu estando longe, ainda estou ligada, porque, quer queira, quer não, eu não me vejo assim, por exemplo, como ter sido uma irmã de caridade, ter sido uma pessoa, sabe, boa, aquela coisa toda. Eu me vejo muito assim, bélica, né? Até hoje. Por isso que Por isso, olha só, por isso que os guerreiros de lá vieram tudo atrás de você aí na internet. Tem uma sintonia eterna. É aquela coisa. Na França, uma maioria de nós aqui, daqui, de onde for, dos espíritas, tudo lá daquela Revolução Francesa. Não éramos aquela, vamos dizer assim, boa, santos. Não, não mesmo. Né? A gente sabe, é lógico, né? Evidentemente, pode ter pessoa aqui que tenha vindo em missão. Eu não fui, tenho certeza disso, absoluta. Que em missão. Eu sempre falo que quem eu vejo em missão tem um S na frente, meu nome é né? Então, a gente vê isso aqui, como ele fala. E homem algum se transforma instantaneamente. Mas, assim mesmo, hoje, a gente olha a nossa encarnação hoje, a nossa reencarnação hoje, com toda certeza estamos melhores do que estávamos antes. Isso é absoluta certeza, gente. Muitos. Até aí, pode falar, mas até aquele que falou que tem prazer de. De repente, ele matava era uma aldeia inteira. Ele só matei um. Mas antigamente era uma aldeia inteira. Chegava e matava e cortava a cabeça da aldeia inteira. Né? Então, quando a gente fala esse melhorar, entre aspas, é mais ou menos isso. Lógico que aquela incivilidade está dentro dele, né? Mas é como no caso de Elias. Elias ele foi um sacerdote e mandou decapitar quase 100 sacerdotes numa praia, tal. E quando ele veio como João Batista, foi pedir a cabeça dele. Ali ele resolveu, né? Já resolveu a questão. Evidentemente, já estava preparado para resolver a questão. Aquilo que eu falei no estudo passado, que será que a gente já está com as nossas provas com P maiúsculo? Ou a gente está naquela prova? Depois que passar, aí a gente volta e toda feliz da vida, achando que vai para Sirius, aí vai falar assim, olha, vai de novo, reencarna lá no Brasil de novo, agora é para valer. Já pensou? Aí lá vem a gente, com uma linha em cuia, reencarnar no Brasil. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu me lembro, na época da política, que estava em 2018, não sei o quê, aí eu lembro que eu brigava muito estão escutando, né? Batendo no computador, e o Fábio tá brigando, né? Eu falei, não estou brigando, não. Aí eu confessava que estava, né? Eu me lembro uma vez que uma mulher botou assim, eu vou me embora do Brasil, eu vou para Miami, porque meu pai é rico. Aí um cara botou assim, querida, quem vai para Miami, rico vai para aquele lugar lá da Europa, Mônaco. Querida, rico vai para Mônaco. Lógico, eu me senti realizada, né? Eu falei, esse respondeu comigo. Né? Isso é brasileiro falido, saído lá de Nova Iguaçu, Nilópolis, Campo Grande, bem. Aí você vê. Aí ficou rico, vai para Barra, aí da Barra quer ir para Miami. Pois é, né? Então, aí eu sei que os meus primos saíram de Nilópolis, foi tudo para Barra. Eu sei.
Né? Quer dizer, olha só o pensamento da gente ainda, né? Do meu pensamento, como que era. Né? Eu fiquei feliz da vida quando o cara deu aquela resposta. Eu falei, isso é a resposta. Né? Então, para vocês verem, então, eu sou afastada do Facebook, eu só dou uma passada rapidinho, boto passarinho voando, passarinho comendo alpiste, não sei o quê, mais ou menos isso. Porque eu sou política, né? Quer dizer, então, a gente tem que começar a trabalhar esses pensamentos nossos. Lógico, como ele diz aqui, ninguém se transforma, o homem algum se transforma instantaneamente. A natureza não dá salto. Não dá salto, não dá salto. Não adianta querer falar assim, olha, eu agora sou assim. Não, é lenta, é dia após dia, dia após dia. Tem horas que você acerta, tem horas que você erra, erros e acertos, até o momento em que você vai ter mais acertos do que erros, e assim a vida vai indo. É assim mesmo. Não adianta, né? Por isso que é... Rosângela, e também não é porque morre que vira santo. Com certeza. Sabe o que eu fazia quando eu era mais nova, quando eu me aborrecia, que eu ficava triste, não sei o quê? A primeira coisa que eu fazia era ir cortar o cabelo. Gente, eu achava assim que eu cortando o cabelo que eu mudava o meu astral, que eu mudava não sei o quê, até que aí eu me apaixonava de novo, caía tudo de novo, né? Porque eu nunca vi se apaixonar tanto na vida como eu. Oh, meu Deus do céu, né? Eu acho que, não sei se alguém estava no estudo acho que só o Roberto estava, quando eu falei que eu me apaixonei por um rapaz, colega, né, policial como eu fui a 45 quilos. 10 anos depois eu encontrei o fulano, eu falei, eu não acredito que eu fui a 45 quilos por causa disso. 10 anos. Mas na época eu estava apaixonada, né, gente? Ele era o meu príncipe encantado, no cavalo branco, né, com armadura, aquelas coisas todas, né? Quer dizer, então, é o pensamento nosso, né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar, exatamente o que o irmão Jacó, o irmão Andrade, vai falando para ele. E continua. Compreensíveis desse modo se tornam as sombras, que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas, em que copioso número de missionários abnegados exercitam o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance, entendi a enorme... Rosângela, fala. Quando diz assim, em aprendizado de virtudes rudimentares, porque as nossas virtudes ainda são bem, né? Início das virtudes. Por isso que é dito que o amor é um aprendizado para a eternidade. A gente sabe que é necessário amar, mas claro. A gente ainda está bem no início de amar, da forma de exercício do amor. A gente está buscando. Então ele diz, né? É rudimentar. Confirma que o aprendizado de virtude estamos no caminho, já somos homens de boa vontade, pelo menos virtudes rudimentares, mas estamos buscando. Estamos indo, né? Isso aí, estamos trabalhando isso, né? Porque, como você diz, é amar a todos. Mas o pedófilo também amar a todos, independente, né? Não quer dizer. Então a gente estamos nessas virtudes rudimentares ainda, mas já estamos indo, né, Alberto? Estamos começando, estamos trabalhando, estamos nos esforçando exatamente para isso. Tem horas assim que a gente acha, às vezes, que não vai conseguir, mas a gente consegue, sabe? Se não amar, tolerar, né? Porque tem lá no Evangelho, diz, amar os inimigos, você não vai amar o inimigo como você ama um amigo, né? Mas você não vai desejar o mal para aquela pessoa. Você já não desejando o mal para aquela pessoa, né? Você já está começando a ter um indício de alguma coisa diferente um pouquinho dentro de você, né? Sabe? Então, isso que a gente tem que pensar, né?
Eu ia falar uma coisinha que antes de continuar, em relação ao amor, o amor que se chega ao mais sublime, né, é o amor de mãe. Assim, eu conheci um espírita, não sei se vocês conheceram, o Alexandre, ele até desencarnou, ele é aqui de Guapimirim, desencarnou agora tem 1 mês e pouco, 1 mês, 2 meses. E ele falava assim, que o amor de mãe realmente é o mais sublime, pois é o mais possessivo que tem na face da Terra. Então, traduzindo, se o amor de mãe é tido como mais sublime e é o que tem mais esses defeitos, imagine o geral. Pois é. Né? E nós mães não sabemos, a gente ama incondicionalmente, mas a gente tem a posse. A posse, livrar da posse é muito difícil a gente fazer esse desapego de que é independente, ele é para a vida, ele não é nosso. Isso é um trabalho assim muito grande e um dia após o outro você se libertar disso. Imagine os outros sentimentos que vêm com amor. Que vem com amor, com certeza. É uma colocação muito interessante dele, que ele fazia mesmo, né? Aí continua aqui. De relance entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei um imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Meditando, reconhecia que perdera tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Aí eu fiquei pensando, quando eu li isso aqui, falei, caramba, se ele fazia o que ele fazia, né, receitista, era não sei o quê, tal, se perdeu tempo na Terra, imagine muitos que não fazem nada. Nossa, mãe, né? Ou então, alguns que, tipo assim, eu quero aproveitar a vida, não estou nem aí. Não sei se existe outro lado, não sei se vou. E com isso aproveita a vida e acaba enfiando os pés pelas mãos, né? E chega do outro lado em condições muito, muito terríveis, né? Muito difíceis. Aí ele continua aqui. Quanto reconforto em semelhante perspectiva. Pedi, logo após ao amigo que me elucidava, esclarecimento quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguira manter-se acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? Afável, o irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Quer dizer, muitos não conseguiriam, mesmo como não conseguiram. Eles precisaram de apoio e precisavam do Dr. Bezerra estar à frente. Porque muitos que desencarnam ainda vão com muitas paixões, né? Ainda está repleto dessas paixões. E aí ele diz, em tais condições de desequilíbrio, seria facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, como náufragos que desconhecem a arte da natação. Eu acho muito interessante, porque assim como tem esse pensamento da força para o amor, para o bem, tem também o pensamento para o mal, que é muito forte dependendo, vamos dizer, de quem eles queiram abraçar. A pessoa pode ter aquele amor, mas pode não ser aquele amor sublime, né? Aquele amor que vamos dizer, que sai de dentro dele. E as entidades sugestionam, pode abraçar e acabou. Tem uma historinha bem interessante, dá tempo de eu contar aqui, que diz que um santo, não sei qual era o santo, né? Que ele agradecia muito a Deus por tudo. Aí ele era tentado, e ele vencia todas as tentações. Até que um dia ele chegou
na igreja, ele virou. E o obsessor falou: não é possível, meu Deus, tem que ter alguma coisa que esse santo não seja tão santo assim, né? E o obsessor está lá, do lado dele, esperando. Até que um dia ele chegou, ajoelhou, orou para o céu, orando para a cruz, falou assim: ó, meu Senhor, que bom que eu sou uma pessoa que não sou tentada. Aí o obsessor, oba, porque faltou o que a ele? Humildade. Na hora o obsessor já chegou, tipo assim, você é humilde, né? Quer dizer, ele quis dizer, né, que eu não sou tentado, eu sou, sabe, eu sou sublime, eu sou alguma coisa assim. Pronto, bastou para chegar e jogar tudo por ralo abaixo, né? E aí ele continua aqui. Em vista disso, com Bezerra à frente, utilizando as energias de vários companheiros, estabelecera-se determinada média de força volitante para todos os necessitados que se amparavam aos irmãos mais aptos. Fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas, de um dínamo elétrico. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal, divino, humano ou perverso é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. Por isso, o doutor Bezerra, né, a gente pode pensar assim, ele foi porque o irmão Jacó, não, é porque aquele grupo precisava de um dínamo elétrico, de força, de energia, para poder ser levado. Né? E aí eu acho que ele caiu em si, a ficha dele, né? Tipo, né? Poxa, eu pensei que eu era a última batatinha do pacote, que nada, né? Era mais uma batatinha no meio de todas, né? Então, a gente observa essa questão do pensamento, como isso é muito forte, né? Eu vou querer fazer com vocês um trabalhinho que eu fiz com um grupo. Quem quiser deixar fechado, ou quem quiser fechar os olhos, alguma coisa assim, não é uma meditação, porque eu não sei muito essa questão, muito da meditação, né? Mas eu vou tentar fazer. Eu quero que vocês, né, respirem assim pelo nariz, soltem pela boca, tranquilamente, tá? Mesmo onde vocês estão, sentadinhos, tal, né? E eu vou guiando vocês, respira pelo nariz, solta pela boca, respira pelo nariz, solta pela boca, devagar, bem profundamente, e que vocês, nesse momento, lembrem agora o momento mais importante da vida de vocês, aquele momento que trouxe uma alegria intensa. No pensamento de vocês, vocês pensam nisso. Por exemplo, no meu caso, né, o meu momento que eu elegi, vocês não vão falar o momento. Eu quero que vocês pensem em vocês, mas continuem na respiração, né? Eu vou colocar o meu caso, são 2 que eu vou colocar, né? Vocês podem pensar 2, ou pode pensar, ou então se ligar apenas em um momento. Foi o meu primeiro encontro com o Fábio. É um momento inesquecível e que me traz muita, muita, muita alegria mesmo, muita paz. É um momento assim que marcou demais a minha vida. É um momento que pode ser quando criança, ou pode ser quando nasceu um filho, ou pode ser quando você tomou um sorvete não sei aonde, o que for, aquilo que lhe deu uma satisfação, uma alegria imensa. Meu segundo momento foi quando os meus amigos chegavam de van lá no sítio para o meu casamento. Então, são esses 2 momentos muito, muito fortes para mim. Então, por que pensar nesses momentos? Porque muitas vezes, quando a angústia bater, quando a tristeza bater, vai para esse momento. Traz esse momento, tira esse momento de dentro de você e pensa, né? Seja o nascimento de um filho, seja o casamento, seja alguma coisa que te deixou tão feliz, tão realizada,
que a gente vai como que fazendo com que esse paraíso que temos dentro de nós, ele possa acalmar o nosso coração e nos sentirmos tranquilos, nos sentirmos felizes, sabermos que um dia vivemos uma alegria intensa, imensa, e que ela está guardada lá dentro, nos dando força sempre que a gente precisar. Então, esse é um pedido, sabe, que eu faço a cada um, né? Não é uma meditação, porque aquilo que eu falei, eu não tenho esse dom de fazer uma meditação guiada, mas é um pedido que eu vou fazendo, que quando a gente se sentir assim, entristecido, quando se sentir um pouco enfraquecido, mergulha dentro da gente e aciona esse dia mais feliz da nossa vida, ou 1 ou 2, o que for, para que a gente respire, né? Respira, solta pela boca, para que a gente sinta essa paz, essa serenidade, essa alegria que está dentro da gente e como viver esse paraíso que está dentro da gente. Agora, abra os olhos ou então olhe, respira fundo, vê a volta, como é que você está se sentindo. E é isso aí. E terminamos. Não sei, né? Quando eu aprendi isso foi porque eu assisto o canal Odisseia e o Haroldo fez isso. Gente, foi muito, muito bom. Né? Então, quando eu fiz assim, foi emocionante. Para uns até arrepia, porque você vai em busca de uma lembrança, uma coisa que te fez tão, tão, tão feliz e que ela fica guardada dentro de você, que é como que fosse assim sabe, um interruptorzinho. Bateu aquela angústia, vai lá dentro, fala assim, olha, o meu momento de felicidade foi esse assim, e você como que foca nesse momento. E chegamos ao final, cada um, alguém quer se colocar em relação ao estudo, o que vocês acharam? Pode começar por você, se você quiser, Alberto, ou quem desejar, ou a Célia. Eu acho que depois disso aqui, desse estudo, eu vou refletir mais antes de botar as minhas opiniões. E de pensar que, às vezes, eu enfureço as pessoas. Então, vou parar para pensar bem antes de falar. Mesmo que eu tenha que engolir um gato. Uhum. Né? Que é para não piorar a psicosfera da situação. Não, mas mas não é só aqui, não. Acho que, às vezes, em várias situações, né, Célia? Às vezes a gente... por exemplo, uma vez, vocês conhecem essa história, né, que uma senhora procurando o Chico o dia todo e não encontrava, e quando foi à noite, chegou no centro, deu um tapa na cara dele e falou, cachorro, agora você vai me dar um passe. E ele teve que se refazer em poucos minutos para poder dar o passe. Ela chamou ele de cachorro mesmo, né? E quando ela sai, ele vira para Emanuel e fala assim, mas Emanuel, você não acha que eu tinha razão? E Emanuel fala para ele assim, sim, você tinha razão, mas ela tinha necessidade. Às vezes a gente pode ter a razão, mas aí às vezes o outro tem a necessidade. Nem tudo que a gente vê que o outro está fazendo de errado, a gente pode botar para ele de vez. Tem que ir comendo pelas beiras. Até fazer ele chegar a entender a situação, e às vezes ele não entende a situação. Porque é isso que a gente vai levar, né? Quando a gente partir daqui, a gente vai levar muitas dessas nossas paixões ainda, né, Célia? Uhum. E eu acho que para nós, esse estudo do irmão Jacó, né, se a gente um dia voltar a estudar isso de novo, a gente vai encontrar outras informações. Está sendo muito, para mim, particularmente, está sendo bem proveitoso, porque começa a me dar uns cliques, né? Caramba, tem coisa assim que realmente
Tem hora que você, sabe, quer falar, não, calma, acalma, deixa vir a maré baixa, deixa ficar, e assim a gente vai, né? Mais alguém? Eu queria dizer... natureza... Eu queria dizer apenas o seguinte, é aprender que cada um tem o seu tempo. Então, aquela pessoa que nos irrita, que nos faz a gente sair do nosso prumo, elas ainda não estão no tempo delas de entender o que nós já conhecemos hoje, entendeu? Então, se a gente partir de uma agressão, a gente não aumentar o tom da voz e não se igualar na mesma sintonia, a gente consegue aos poucos ver que aquela pessoa é como o Emanuel falou, aquela pessoa está precisando muito mais do que a gente. Né? Quando a gente agride, quando a gente fala, isso tem muito a aprender, né? E, graças a Deus, foi praticando aos poucos. Que a gente vai ver que se a gente ficar na mesma sintonia até a pessoa, a gente não aprendeu nada. O que nós fizemos na nossa vida? Né? De ficar no bate-boca, de ficar no arranca-rabo danado, vai acontecer. A pessoa vai embora, o que ela fez para você vai ficar por aí, e você vai ficar ruminando esse sentimento. Eu poderia ter falado mais isso, eu deveria ter falado aquilo, que isso começa a fazer uma conferência na nossa cabeça. Então, se a gente não entrar na mesma sintonia, não botar o mesmo tom de voz, começa por aí. Abaixa o tom de voz. Abaixou o tom de voz, você vai ver que o diálogo fica diferente. Tá certo. Alberto. A natureza não dá salto, a gente viu isso através de hoje, né? Paciência com a gente mesmo, porque nós estamos em processo de crescimento, de aprendendo a cada dia um aprendizado. Então, vamos seguir em frente com pensamento positivo, sabendo que podemos errar, mas buscando acertar, buscando corrigir, né, o nosso agir, e paciência, tolerância conosco, paciência, aceitação, auto-amor, auto-perdão, não trabalhoso, requer, exige da gente, mas a gente tem que estar focado nesse objetivo de sempre esperar. E esse é o caminho. Jesus nos trouxe tudo o que precisa. E a gente, cada um no seu tempo, a natureza nos assalta, cada um é uma individualidade, cada um está buscando, da melhor forma possível, o seu caminho de renovação, o caminho de purificação. Então, vamos nos dar mutuamente e vamos seguir em frente. Não pode desanimar, temos que ter coragem, otimismo e esperança. Isso aí. Quem mais? É porque também tem o seguinte, né? Será que a gente está certo? Porque nem sempre a gente pode ver o defeito do outro, ou melhor, ver o defeito no outro, que é o defeito que a gente tem também. A gente tem uma capacidade de auto-observação muito limitada. Às vezes a gente projeta aquilo que a gente está sentindo na ação do outro. Não, fulano é assim, é assado, impaciente, intolerante. E quem é impaciente e intolerante é você. E você não percebeu ainda que você é dessa forma. Porque você está confortável dentro do seu eu, né? Não houve coisas ainda para que você se abale e fale assim, mas é isso? Então sou eu? Porque a gente precisa, e esses choques, esses embates que a gente tem na vida, né, é que faz com que a gente se autoanalise. Será que se eu tivesse nessa situação, na situação dessa pessoa, eu faria o mesmo? Ou eu faria melhor, ou eu faria pior? Ô Tereza? É difícil. É difícil. Seu som ficou... Ô Tereza, a gente naquele estudo que a gente, algum tempo atrás, foi dito que o certo e o errado está dentro dos nossos conceitos.
E quando a gente cria certo e errado, acaba a gente caindo no julgamento, porque não é o certo ou errado, porque cada um tem o seu ponto de vista de ver o certo e o ponto de vista de ver o errado. Exato. A gente tem que ver, me serve, então já muda o foco. Então, quando você certo ou errado, ele restringe muito a nossa relação com o exterior e até mesmo com nós mesmos, porque quando a gente cria certo e errado, tem sempre algo a julgar, certo ou errado. E não é, às vezes, o melhor caminho. Me serve, me convém. É proveitoso? Vai ser satisfatório? Dessa forma, né? A gente tem que criar sinônimos para as coisas, adjetivos, né? Para uma autoanálise. Essa autoanálise nada de científico, né? Nada disso, mas é uma autoanálise diária, né, nas ações que você passa, né, nas ações que você vive, nos pequenos momentos mesmo, no trânsito, com a pessoa que te ajuda em casa, com a secretária, com o pai, com mãe, com o filho, com o vizinho. São essas pequenas ações, essas pequenas associações diárias, né, do convívio diário, que faz com que a gente tenha essa análise dessa situação ficou bom, essa situação não ficou bom. Por exemplo, quando eu trabalhava numa escola, que eu tinha uma diretora, a diretora geral, que a escola estava numa paz. Ela chegava, ela entrava da garagem, ela ia trazendo um turbilhão de confusões, desde que ela parou o carro até ela chegar na sala dela, na direção. Aquilo parecia que vinha batendo portas atrás dela, batendo portas. Quer dizer, e ela nunca percebeu que as pessoas, quando elas chegavam, as pessoas se modificavam. Ela nunca percebeu isso. Ela achava que isso era autoridade. Não, o povo tinha pavor de quando ela chegava na escola. Mudava a psicosfera da escola. Mudava tudo, impressionante isso. Quer dizer, e ela não teve crítica suficiente para entender que não era autoridade aquilo, que era energia mesmo ruim que ela estava trazendo, mas ela era materialista, então ela não ia entender isso nunca. Então, complicada. A gente às vezes não vê, aí só vê que o outro é assim, que o outro está assim, porque fulano não está fazendo a tarefa, porque fulano chegou atrasado, porque aquilo era um turbilhão de confusão que, nossa senhora, o turno que ela estava dava problema naquele dia com o aluno, dava problema com o professor, dava problema com o pessoal de apoio. A sorte é que ela era itinerante, ela não ficava no turno só, senão a escola não aguentava, não. Ia acabar com o turno. Bom, oi. Oi, vou falar. Era quando ela não estava na escola. Oi? Ela não sabia como era o ambiente quando ela não estava na escola. Então, verdade. Ela não sabia a diferença. É verdade, é isso. Isso aqui é o exemplo do que eu estava falando até agora. A gente, às vezes, não se autoanalisa, né? A gente não se percebe. Então, coloca o nosso defeito no outro, né? Porque a gente está projetando, né? E era difícil o negócio. Minha Nossa Senhora. Como eu ficava mais no turno da noite, eu via menos. Eu era abençoada. Quem mais gostaria de colocar para nós chegar no nosso horário? Um pensamento bastante parecido, né? Essa autovigilância, né? A ciência atenta, porque o inconsciente fala. E muitas vezes ele fala aquilo que nós escondemos, o que não ouvimos os nossos próprios corações. E a questão da projeção, que a colega colocou também, que é muito importante, aquela, porque às vezes eu não vejo em mim e vejo no outro que é meu. Foi muito interessante as colocações de hoje, foi ótimo.
Muito bom. Rosângela. Oi, Rosi. Ele termina assim, né, de maneira brilhante, falando sobre a importância do magnetismo. Então, tudo isso que foi falado, trazido, os exemplos citados, né, converge bem com aquilo que nós estamos atraindo para a nossa casa mental, para o nosso pensamento. Que tipo de pensamentos eu estou criando na minha psicosfera e quais os sentimentos também. Que tipo de sentimento eu estou atraindo. Ele fala até que o magnetismo é divino, é humano, né? É humano e existe uma fonte geratriz. Isso aí. A fonte geratriz que vai fazer com que nós tenhamos cuidado de atrair os elementos dessa fonte para o bem viver. É isso. Então, acho muito interessante essa importância. Por isso os corpos se equilibram no espaço, não é? Por isso nós temos a força da gravidade, por isso nós temos afetividades maiores, menores. É verdade. E outra coisa, o Ho'oponopono, que ficou faltando, são 4 itens. Eu entrego, eu confio, eu entrego, eu confio, eu aceito e agradeço. Esse daí não seria do budismo? Eu não sei se dizer. Esse eu acho que é do budismo. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Tá? E agora, mais alguém para falar? Ana, quer falar alguma coisa, Ana Brito? Eu só quero agradecer. Tá certo. Aninha e o obsessor desse microfone dela, gente. Eu já pedi o endereço que eu vou fazer prece para ele. Está me ouvindo? Oh, Senhor! Boa noite! Boa noite! Glória a Deus nas alturas. Gente! Cheguei tarde hoje, desculpe, tá? Mas foi ótimo o estudo. Pelo pouco que eu fiquei, foi muito bom. Obrigado, querida. E engraçado, mais alguém? Podemos encerrar, então? Agora, eu vou lembrar vocês uma coisa engraçada. Nós começamos com um mantra, falando do Ho'oponopono. Não, ainda não acabou, não. Ah, não? Oi, Alberto. Não. Ele está falando com a esposa. Peraí, desculpa, Rosângela. Não, ela perguntou assim, já... Eu falei, não, tá ainda, porque ela viu que eu parei, fiquei silencioso, ela falou, já acabou hoje rápido, aí saiu. Eu estou vendo uma nuvem só. Cadê você? Não, sabe por quê? Eu estou com o celular, porque meu computador, a câmera deu pane. Aí eu ia falar com você, que eu vou entrar com o Team Link aqui no computador, para ver se eu consigo descobrir como eu coloco a imagem no computador, entendeu? Tá bom. Por isso que eu tirei o celular da botão que estava para poder abrir o computador. Tudo bem, então. Aí tu espera um minutinho que eu vou fazer um teste aí do Team Link com você. Tá, pode deixar. A gente termina e faz o teste, tá? Isso. Então, só voltando, falando para vocês, né, que a gente começou falando de um mantra e terminamos falando sobre como é que eu coloco, né? Do cotidiano da vida, né? Do pensamento, como que a gente tem que usar com exemplos, né? Eu achei muito interessante essa ligação, né? Começou com a Célia, ela se colocando o pensamento dela, e cada um de vocês foi colocando. Eu achei bastante interessante isso, né? É como se tivessem tirado de dentro de cada um de vocês aquilo que, sabe, como é que a gente coloca? Trazendo uma energia, né? Falando da energia de amor, sabe, da reflexão. Terminou cada um fazendo uma reflexão. Achei interessante esse link, muito, muito interessante mesmo, tá?
Então, Eliane, quer falar alguma coisa? Eu não sei, não, eu achei que eu tinha interrompido você, né? Sandra, Vanita, tudo bem? Ah, deve ter saído. Já saiu, né? Então, gente, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vou pedir a Tereza para fazer a prece de agradecimento. Os tá? anjos. Oi, quem falou? É a Ana. Fala, Ana. A menina passou para mim 2 nomes dos parentes dela que se suicidaram, tá? Tá. Posso falar? Pode. Ou não? A gente vai fazer uma prece e pode falar. Samara Reis Machado e Carlúcio Rodrigues Brandão. Tudo bem. Então, na nossa prece, né, que a gente faz a nossa mentalização, nosso agradecimento, fazer a nossa prece para esse casal, né, e pedir aos espíritos que os envolvam em muita luz, né, e agradecer o nosso estudo de hoje, que foi sobre o pensamento, né, e é muito interessante. Como é bom falar sobre o pensamento e lembrar o que Leon Denis diz: o pensamento é criador. Que o nosso pensamento, unidos, todos num só pensamento, possamos levar a esse casal, né, essas pessoas, muita luz aonde eles estiverem. Vamos lá, Tereza? Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, misericordioso, acolha-nos, Senhor, em nossa profunda ignorância. Ajude-nos ao progresso, incitando a luz de sua bondade. Que a gente possa, Senhor, amparar aqueles que nos rodeiam e amparar a nós mesmos com a sabedoria da espiritualidade. Sabemos que não nascemos para ontem, nem para o hoje. Nascemos para o amanhã próximo de Ti, na sua infinita sabedoria. Somos todos co-criadores deste mundo maravilhoso que é feito por Ti, Pai. Deus, nosso amado e nosso querido Pai. Misericórdia a todos aqueles que ainda não conseguem entender, que ainda acham que a solução é breve. Não, Senhor, tenha piedade. Maria, recolha esses irmãos em seu manto sagrado e leve-os junto a Ti, Senhora, para a luz. Que assim seja, agora e sempre, graças a Deus.